A maior explosão solar aconteceu. Pois é, vocês estão vendo aqui, tá, essa explosão solar que aconteceu, né, ontem, que, né, foi notícia hoje, praticamente, que essa explosão solar ela é uma explosão solar de classe X9, tá, que deve chegar a 9,1. E essa mesma mancha solar é a maior já vista nesse ciclo solar. Então esse ciclo solar 25, que está, como eu falei, chegou no máximo dele, ele apresentou uma explosão solar classe X 9,1, pelo menos é o que está transitando, né, entre 9 e 9,1. E a classe X é a classe mais forte. Então, essa explosão, né, foi registrada e podemos ver que tivemos, né, outra explosão também, que foi essa daqui, tá? Justamente no dia 2, ou seja, lá no dia do eclipse, né, onde eu falei que essa mancha tinha explodido. Eu mostrei lá justamente no dia do eclipse. Quem acompanhou aqui comigo, eu mostrei a mancha solar, né, justamente essa daqui, ó, que a gente vai ver aqui agora, ó, essa cidadã aqui, tá, que explodiu. Tá? Então esse grupo solar, nós temos dois grupos gigantescos de manchas solares aqui, muito maior do que a Terra, tá? Então 3842 e 3844, tá? São dois grandes grupos, e esse aqui foi um grupo de manchas solares que explodiu duas vezes, gerando duas muito fortes, uma de 7,1 e outra de 9,1, que foi a mais forte já registrada, nesse ciclo solar até agora. Onde que essa aqui foi desse ciclo solar agora foi a dia 2, ela vai chegar hoje, aqui no dia, na data que eu estou fazendo esse vídeo. Vai provocar, provavelmente aqui, como nós estamos vendo, uma tempestade, né, solar de classe X3, tá? De classe X3. Isso daqui, tá, é um evento forte de tempestade solar. Mas não vai ter nenhum tipo de alarde, algo assim tão grande. Depois eu vou até falar, né, sobre esse tipo de classificação. Mas, contudo, né, ontem, tá, aconteceu essa daqui. Uma outra explosão solar muito mais forte. Tá? A classe X 7,1 para 9,1 ou 9 e tal, é muito mais forte do que a anterior. E foi registrado, né, justamente isso. Só para vocês terem uma ideia, a explosão solar, né, recorde mais poderosa desse ciclo até agora, ela foi a explosão solar mais poderosa desde setembro de 2017, onde duas explosões solares, vamos falar assim, colossais, tá? Que ficaram uma ficou entre x 11,8 e outra x 13,3, tá? Então, essa atividade, né, como eu já expliquei aqui, ela aumenta e diminui durante 11 anos. Você tem os máximos e os mínimos, e essa agora realmente foi uma explosão solar muito forte, a mais forte desde setembro de 2017. E você, tá, que está aqui, que está pensando, ó, poxa, mas essa explosão solar tão gigantesca, vai acabar com a gente? Não, você muito provavelmente está assistindo esse vídeo, tem mais de 7 anos, tá? Então você sobreviveu à mancha solar que explodiu em 2017, com uma erupção muito mais forte, tá? E simplesmente você está aqui assistindo esse vídeo. Então, já peço a você que fique tranquilo, tá? Não vai, pode ter sim uma erupção aqui. Essa erupção pode provocar uma tempestade solar de classe G5, tá? Mas nada que vai fazer você desaparecer, você simplesmente, né, acabar com a sua existência. Então fiquem tranquilos quanto a isso. E justamente, né, essa questão, né, de força, ela pode acontecer alguns tipos de situações, como emergências, por exemplo, em lugares onde pode ter apagões na rede elétrica. Isso pode acontecer, mas nada assim inteiramente tão, vamos dizer, tão forte, tão assim, ó, nossa, vai acabar com tudo. Não, tá? Onde que a gente pode ver, por exemplo, nessas escalas, e alguns apagões já aconteceu, tá? Foi justamente apagões na onda de rádio, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Onde nós estamos vendo aqui, simplesmente nesse vermelhão, tá? Aqui nós temos as frequências que foram apagadas. Então aqui onda de rádio, né? Principalmente o pessoal do rádio amador, pessoas que precisam se comunicar com uma certa frequência de rádio, foram completamente apagadas dentro desse ponto. Então a comunicação via rádio durante um tempo, tá,
por que que isso aqui chega antes? Por que que acontece aqui são a, a radiação eletromagnética, ou seja, o raio-x que ioniza o topo da atmosfera e simplesmente faz com que haja essa propagação de rádio, ela não seja, por exemplo, tão eficiente, acaba embolando e o cara não consegue mais comunicação. Então, né, para agora, né, vamos ver o seguinte, que para agora, tá, está prevista uma tempestade G3, tá? Hoje ainda está prevista uma tempestade G3. E G3, tá? O que é uma tempestade G3? Pode ter sistemas de energias, por exemplo. Como é que afeta? Ele pode ter um índice KP7 também. Pode ter algumas correções de tensão, se necessário, e alarmes, pode ter assim, alarmes falsos disparando alguns dispositivos de proteção lá nesse sistema de energias. Operações, por exemplo, espaçonave, esses caras têm que ter problema, né? Tem que, né, se ligar. Porque pode haver o quê? Carga na superfície de componentes, como exemplo de satélite. O arrasto do satélite pode aumentar, principalmente até mesmo em órbita mais baixas, e pode ser necessário correções para evitar alterações de órbita. Porque quando você vem justamente essa situação aqui, ó, tá? Quando vem isso aqui, tá? Que são o que? A massa coronal, ela começa a entrar ali, tá? Por essa situação, o que que acontece lá no topo da nossa atmosfera? Simplesmente ele pode, né, aumentar a densidade do meio. E aí o satélite começa a ter um atrito e ele começa a baixar a órbita. Tá? Então você tem que ter correção. E outros sistemas também pode ocorrer problemas, como ele pode ficar intermitente, a própria navegação por satélite, navegação por rádio, de baixa frequência, né, e outras coisas. Mas uma coisa boa é que auroras ficarão vistas em regiões mais baixas. Né? Isso aí, latitude até 50 graus, pode ter uma aurora bem legal. E esse tipo de temperatura, de tempestade solar classe G3, ela pode ter aproximadamente 200 por ciclo, tá? Então, pode ficar tranquilo que não é nada assim, né? Ó, tal. Agora, se vier realmente uma tempestade G5, tá? Uma classe G5, então os sistemas de energia eles podem ter problemas, como por exemplo generalizados de controle de voltagem. E esses problemas eles podem ter no sistema de proteção, pode ocorrer apenas, por exemplo, alguns sistemas que podem sofrer colapso completo, como blackout, como transformadores, tal, podem acontecer alguns danos. Isso aconteceu em Quebec, tá? Vocês podem procurar aí tranquilamente. E uma tempestade lá solar na década de 90, muito forte, deu um apagão em Quebec. Hoje, muitas dessas usinas, principalmente, elas são mais, vamos dizer assim, são muito melhores protegidas, tá? Mas ainda temos situações de usinas antigas que ainda produzem hoje e podem sofrer com essas pequenas variações e tal. Então pode ter um blackout e depois volta. Agora, operações em naves espaciais também pode ocorrer grandes cargas de superfície, problemas com orientação, chamado, né, uplink e downlink, né, ou seja, né, pode dar um problema, pode ter um problema no rastreamento de satélites e também pode ter, por exemplo, correntes em oleodutos podem atingir, né, centenas de amperes, tal, propagação de rádio também pode ter problema. Esse tipo por exemplo, de carga que pode vir, tá? Ele altera como, por exemplo, a potencial elétrico do planeta mais abaixo, o que muita gente acha que, mas isso aí pode ter um problema com terremoto, tal. Não, mas não é bem assim. A chamada piezoeletricidade invertida, tá? Sim, nós temos correntes elétricas que podem circundar o planeta, inclusive até na superfície, mas calma, você não vai tomar choque por causa disso, tá? A variação não vai ser, né, da voltagem, principalmente daqui para gente, não vai ser grande coisa. Então fiquem tranquilo que você não vai tomar choque nenhum pisando descalço no chão, tal, por causa disso, tá? E uma das situações que está falando dessa classe aqui, ó, R, tá? Onde que justamente essa outra pode ter uma classe R3, que essa agora, né, pode ter uma classe R3, e poucas pessoas sabem o que é isso, né? A escala R ela mede o que? Os apagões de rádio. Então, sim, uma classe R3 pode ter um grande apagão de rádio durante muito tempo.
Tá? Então, pessoal, pode acontecer, isso aí pode acontecer, né, 175 vezes por ciclo, tá? E agora, no caso da tempestade solar G5, normalmente são 4 por ciclos, tá? Já tivemos uma esse ano, estamos tendo, provavelmente podemos ter alguma coisa agora, né, com relação ao índice KP, né, com relação justamente a essa explosão solar, e pode ter sim essa situação, né, de uma tempestade solar muito mais forte, mas nada que vai te causar aquele problema, né? Ou seja, essa mancha solar ainda está ativa. Ela pode explodir ainda mais? Pode explodir ainda mais, tá? Pode ter ainda outras explosões e continuar vindo isso aí. Mas o certo é o quê? É que teremos sim mais tempestades solares. Hoje, né, já teremos mais uma. Pode ter sim um aumento lá da questão de auroras, tá? Auroras, principalmente no dia 6. A gente ainda não foi feita a previsão certinha de que tipo, né, de tempestade pode chegar, essa agora desse fluxo de grande intensidade dessa X.9, mas fiquem atualizados, fiquem ligados aqui que eu vou falando, tá certo? Mas sim, essa foi a maior tempestade solar já registrada nesse ciclo. Pode aumentar? Podem ter outras mais fortes? Podem, tá? Mas, por enquanto, né, pelo tipo de ciclo que está, pela quantidade, pela amplitude, né, que já era mais ou menos prevista, de ele não ser um ciclo totalmente muito forte, tá? Simplesmente isso aí pode ser o quê? Teremos outro evento de Carrington tal? Não, muito provavelmente não teremos um evento de Carrington, aquele que seria hoje em dia muito prejudicial para o nosso tipo de tecnologia. E eu posso até fazer um vídeo, né, depois falando, explicando. Eu já fiz falando sobre o evento de Carrington e o que poderia acontecer, né, se uma tempestade solar extremamente forte atingisse a gente. Tá? Então, mas aí agora é com vocês. Tem que dar like e deixar o recadinho aí para mim, solicitando esse vídeo, né, falando, né, pedindo e tal. E aí dá aquela força pro canal ser, né, divulgado. Beleza? Então é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.